Olá, sou Lenívia, estudante de Pedagogia no IFN-MG e vou apresentar o trabalho da disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática 2, juntamente com Cláudia Oliveira, Cleonice, Luana Thalita e Marta. Tema da oficina: Trabalhando números racionais de maneira lúdica. Tempo de duração: 4 aulas com duração de 50 minutos cada aula. Público-alvo: 4º ano. Objetivo: abordar os principais conteúdos relacionados a números racionais no 4º ano do Ensino Fundamental 1, com o intuito de uma abordagem com diferentes instrumentos metodológicos lúdicos. Metodologia: fazer a abordagem com a teoria do conteúdo e momentos interativos através de jogos, barras de chocolate, pizza e bolos sobre fração. Números racionais: os números racionais surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro. No Egito Antigo, durante inundações do Rio Nilo, muitas terras ficavam submersas, e isso fazia com que elas recebessem nutrientes. Essas terras tornavam-se muito férteis para a agricultura. Desta forma, quando as águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário. No entanto, por mais eficientes que tentassem ser, não encontravam um número inteiro para representar tais medidas, o que os levou à utilização de frações. Assim, o conjunto dos números racionais engloba todos os números fracionários e as dízimas periódicas, números decimais. O conjunto é representado pela letra maiúscula Q. Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. A palavra fração vem do latim fratus e significa partido, dividido ou quebrado. Desta forma, nada mais é do que uma divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Tipos de frações: frações próprias. O numerador é menor que o denominador. Frações impróprias. O numerador é maior que o denominador. Frações aparentes. São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Quando o denominador for maior que 10, lê-se acrescentando a palavra avos. 2 20 avos. 8 95 avos. Adição e subtração de fração. A regra é simples: mantemos o denominador e somamos o numerador. Adição com denominadores diferentes e subtração com denominadores diferentes. Precisamos calcular o MMC, ou mínimo múltiplo comum, dos denominadores e reduzimos as frações heterogêneas em homogênea. Por isso, é importante que a criança já tenha conhecimento o que são números primos e mínimo múltiplo comum. O que são frações homogêneas? Quando duas ou mais frações possuem o mesmo denominador, elas são consideradas homogêneas. O que é uma fração heterogênea? Quando duas ou mais frações possuem denominadores diferentes, são consideradas heterogêneas. Para resolver, você pode encontrar o menor denominador comum, ou seja, a menor resposta possível. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, basta multiplicar um numerador pelo outro e, em seguida, um denominador pelo outro. Exemplo: a multiplicação é feita dessa forma independentemente do número de frações. Divisão de frações. Na divisão de frações, a regra é a seguinte: o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. O denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Números decimais. Números decimais são números que possuem vírgula. Por exemplo, 2 inteiros e 35 décimos. 1 inteiro e 2 décimos. Ao lermos esses números, falamos o seguinte: 1 inteiro e 5 décimos.
temos o costume de ler 1,5, mas matematicamente está incorreto. A leitura correta é 1,5. Lembrando que no quarto ano não só ensinando a criança a introdução dos números decimais, trabalhando frações e números decimais usando material lúdico. A fração que representa uma barra de chocolate é 4/4. Como será dividido em 4 partes, teremos 4 partes de 1/4. Cada aluno ficou com 1/4 da barra de chocolate. Aqui temos as opções de jogos e abaixo tem os links de regras e como jogá-los. A atividade lúdica com números racionais é fundamental para o aluno assimilar a importação de frações e dos números naturais no dia a dia. Desde cedo, a criança aprende a dividir seu bombom com o coleguinha, suas balas, seu pedaço de bolo no recreio, ou até dinheiro com seu irmão mais novo. A escola, dentro do currículo de Minas e na BNCC, precisa adaptar as maneiras de ensinar fração, utilizando a teoria e a prática. E a maneira de ensinar criança é usando o que eles gostam de comer ou usando jogos divertidos para despertar o interesse dos alunos. Foi por isso que nosso grupo teve como objetivo o lúdico, focando em guloseimas que as crianças adoram e jogos que levam a disputa saudável por um brinde barato e simples. E com isso conseguimos ensinar uma disciplina difícil para as crianças de maneira que elas não se sintam cansadas ou desmotivadas no final de cada aula, conseguindo assim o objetivo final, que é a aprendizagem do aluno. Para finalizarmos, vou ler a frase de Ellen Drummond, que explica a importância do lúdico na sala de aula. O lúdico, aplicado à pedagógica, não apenas contribui para a aprendizagem da criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas.